E aí, pessoal? Beleza pura com todos vocês? Na nossa 15ª aula do curso de farmacologia, eu vou falar para vocês como é feito o intervalo de dose dos fármacos para administração intermitente, ou, se você preferir, administração descontínua. Muito do que a gente vai falar aqui nessa aula, os tópicos mais importantes já foram discutidos na aula passada, a aula de número 14. Então, vale a pena você assistir a aula anterior para ter uma melhor acepção dessa aula. Beleza, pessoal? Bom, então especificamente nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês dos conceitos gerais desta administração intermitente e o porquê é importante a gente saber isso e quais as aplicações. Vou mostrar como é feito o cálculo da administração intermitente e, por fim, vou dar um exemplo prático aí para vocês. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui colocando um gráfico, teoricamente, aí de concentração em relação à dose e o tempo de administração. A gente já viu em aulas passadas a janela terapêutica, que é uma faixa de concentração ideal na qual o fármaco deve estar para que ele exerça a sua ação específica. E nós temos um limite máximo e um limite mínimo. Se a concentração de um fármaco qualquer estiver dentro deste limite máximo ou mínimo, ele vai ter o seu efeito específico para tratar determinada doença ou sintoma que você esteja trabalhando. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui agora de um fármaco numa dosagem de 100 mg a cada 24 horas, ou seja, uma vez ao dia você administra esse fármaco qualquer que está na dose de 100 mg. Se nós formos analisar este fármaco, ele possui uma faixa de concentração máxima e mínima. Sempre que nós formos analisar qualquer fármaco, como nós já vimos em aulas anteriores, principalmente na aula de meia-vida dos fármacos, o estado de equilíbrio, nós temos as oscilações, aí as variações de concentração de um fármaco entre um valor máximo e um valor mínimo. E este valor máximo e mínimo encontra-se dentro da faixa terapêutica do fármaco. Então, se faz uma terapêutica para sempre atingir estas condições. Porém, vamos levar em consideração esse mesmo fármaco sendo administrado uma dose em dobro em relação ao anterior, ou seja, 200 mg, só que desta vez vai ter uma administração intermitente, ou seja, descontínua. Dia sim, dia não, dia sim, dia não. Ou seja, a cada 48 horas. Nota o seguinte, nós temos aí este fármaco nesta condição, obviamente nós vamos ter um espaçamento em relação às concentrações máximas e mínimas dentro da janela terapêutica. Então a gente vai ficar mais ou menos assim. Para certos fármacos, nós conseguimos utilizar este espaçamento para que, aumentando a dose e ainda assim tendo uma administração descontínua, nós conseguimos ter uma oscilação específica de modo que a concentração do fármaco ainda permaneça na janela terapêutica. Isso é viável para certos pacientes que não conseguem adequar a dose, por exemplo, uma vez ao dia. Portanto, a gente pode dizer que a administração intermitente é feita para casos onde aumenta-se a dose do fármaco para espaçar seu tempo de administração e ainda assim manter a concentração do fármaco em níveis terapêuticos ideais. Para tanto, a gente usa uma série de cálculos específicos e determina e verifica se é possível aumentar a dose de um fármaco específico e ainda assim esta dose manter uma concentração dentro da janela terapêutica nos limites máximos e mínimos sem ter um efeito tóxico ou perder o efeito terapêutico. Beleza, pessoal? E para a gente fazer esse cálculo, a gente utiliza aqui esta condição. Bom, esse é um primeiro cálculo que eu estou colocando aí para vocês e a gente tem uma derivação aqui de um termo deste cálculo, que é esta equação aqui que está do lado. O que corresponde cada um destes termos? Vamos entender por partes. Então, nós temos aí esses dois CS aí, CSS mínimo e CSS máximo. O que é isso? É a concentração do fármaco no estado de equilíbrio, tanto na concentração máxima como a concentração mínima. A gente já viu em aulas anteriores que o estado de equilíbrio é um estado onde você faz administrações intermitentes e aí as velocidades ou taxas de administração e de eliminação passam a ser equivalentes. Então você tem um limite máximo e um limite mínimo. Ok? Para que a gente consiga determinar as concentrações máximas e mínimas no estado de equilíbrio, nós utilizamos aí este cálculo. Vamos prosseguindo aí com os termos. O VSS corresponde também ao volume de distribuição do fármaco quando ele atinge o estado de equilíbrio.
Beleza, pessoal? E aí, seguindo, nós temos o F, que é a fração ativa do fármaco, presente aí na circulação, que pode ser considerado também a biodisponibilidade. E por fim, nós temos um termo aí, que é esse expoente menos K vezes T, que corresponde à fração da última dose no intervalo de 2 doses, ou seja, foi dada uma dose, em seguida foi dada outra dose, e aí nesta segunda dose, no último intervalo para a próxima dose, existe uma fração ativa desse fármaco. E é a partir disso que nós calculamos aí esta equação. Veja que, a partir desta condição, nós conseguimos determinar as concentrações máxima e mínima no estado de equilíbrio para verificar se este fármaco, na alteração de dose que nós propusemos, ele ainda assim estará dentro da faixa terapêutica na qual nós gostaríamos que ele estivesse. Olhando somente o cálculo assim, fica um pouco difícil a gente entender como funciona todo esse processo. Para tanto, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Então vamos dar um exemplo da digoxina. E eu quero fazer uma administração alternada de 2 em 2 dias, ou seja, de 48 em 48 horas. Tá? Muito com base naquilo que a gente vai falar neste cálculo, encontra-se na aula anterior. Então a gente vai usar uma série de dados referentes à aula anterior. Então é bom você assistir a aula anterior para entender como funciona todo esse processo. Vamos primeiro às informações que estão disponíveis aí na literatura. Vamos começar primeiro aí com os valores da fração da última dose de digoxina. Teoricamente aqui a gente tem que levar em consideração a quantidade de digoxina que a gente estava administrando. Para essa condição nós temos um valor de 0,64 nanogramas por ml. Eu vou explicar para vocês já porque a gente chega nesse valor. O volume de distribuição da digoxina já é um valor estabelecido na literatura, que é 496 litros. Já vimos em aulas anteriores também que a biodisponibilidade da digoxina é 0,7. A dose da digoxina que eu quero empregar nesta condição é 0,24 miligramas, tá certo? Veja que na aula anterior nós empregamos uma dose de 0,120 miligramas. E aí, teoricamente, as frações ativas da digoxina, as concentrações específicas na circulação, davam em torno de 0,75. Se nós utilizarmos o cálculo da dose de manutenção da aula anterior para 0,24 miligramas, nós chegaremos aí numa concentração plasmática do alvo específico de 0,64 nanogramas por ml. Basta você realizar o cálculo que a gente discutiu na aula anterior. Eu não vou fazer isso de novo para a gente não perder tempo. Beleza, pessoal? Bom, qual é a minha intenção? Eu quero encontrar as concentrações máximas e mínimas da digoxina quando ela atingir o estado de equilíbrio. Para tanto, com esses dados que eu tenho disponíveis em mão, eu consigo encontrar primeiro a concentração máxima no estado de equilíbrio. Tá? Então nós vamos substituir aí os valores que nós temos aí do lado esquerdo nesta fórmula e aí nós chegaremos nesta condição. Então, a biodisponibilidade de digoxina 0,7 substitui o F por 0,7. Aqui, a dose da digoxina que eu quero administrar vai ser 0,24 miligramas. Então, 0,24 miligramas. Vamos dividir esse valor pelo volume de distribuição no estado de equilíbrio, que é 496 litros. E aí nós vamos dividir tudo isso por 1 menos 0,64. O 0,64, teoricamente, é o valor da última dose aí que foi administrada da digoxina e a faixa de concentração plasmática que foi atingida. Nós chegaremos aí num valor de 0,94 nanogramas por ml. Então, no estado de equilíbrio, se eu administrar 0,24 miligramas de digoxina, nós teremos uma concentração máxima no estado de equilíbrio de 0,94 nanogramas por ml. Agora, a partir desse valor, vamos colocar ele aqui do lado esquerdo, nós conseguimos achar a concentração mínima no estado de equilíbrio da digoxina. Basta a gente pegar a concentração máxima da digoxina no estado de equilíbrio e multiplicar por este fator aqui. Então, fazendo essa multiplicação, nós chegamos num valor de 0,60 nanogramas por ml de digoxina. Então, nós temos duas faixas de concentração, 0,94 nanogramas por ml e 0,60 nanogramas por ml, um valor máximo e um valor mínimo. Se nós formos analisar a digoxina, nós verificamos que, terapeuticamente falando, né, o índice terapêutico da digoxina, a faixa terapêutica de atuação dela, ou seja,
os limites máximos e mínimos vai de 1 nanograma por ml a 0,5 nanogramas por ml. Um valor no sangue de 1 nanograma por ml acima, nós teremos um efeito tóxico. E um valor de 0,5 nanogramas por ml abaixo, nós não teremos o efeito terapêutico da digoxina. E olha só que interessante. Dos valores que nós obtivemos utilizando 0,24 miligramas de digoxina de 48 em 48 horas, ainda assim, nós estaremos dentro da faixa terapêutica da digoxina, de modo que os efeitos terapêuticos esperados da digoxina estarão acontecendo. Então, na aula anterior, a gente viu uma administração 0,120 nanogramas a cada 24 horas. Aquela quantidade de droga que foi administrada encontrava-se dentro dessa faixa terapêutica também. Porém, se nós aumentarmos em dobro a dose da digoxina para 0,24 miligramas e espaçarmos um dia de administração, ou seja, fazer de 48 em 48 horas, ainda assim nós manteremos a faixa terapêutica da digoxina num limiar terapêutico, na qual ela ainda assim terá os seus efeitos significativos. E o mais importante é que isso pode, de alguma forma, em certas condições, diminuir alguns efeitos adversos. Só que nem sempre esta abordagem aumenta a adesão do paciente ao tratamento. Pode ser que nós utilizamos esta condição para pacientes que têm uma certa dificuldade de adequar os seus horários para fazer a administração do medicamento. Mas vale ressaltar que nós temos que sempre atentar às concentrações máximas e mínimas de um fármaco em questão e verificar se a dose que nós fizemos, a questão do reajuste não transcende aí os limiares terapêuticos máximos e mínimos. Beleza, turminha? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece nunca do joinha, de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, clica aqui no botão se inscrever no canal do YouTube e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Não esquece também de participar do canal do YouTube e da página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros lá do Medicina Resumida e o Kainan Max do canal de Biociências. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.